menor? Tá maior. Mãe, tá bom. Ah, Ai, Como é que mãe, você aumentar? qual é a música? Como é que Essa. é maisinho aqui? isso. E aí, meu povo, seja bem-vindo. Ré com sétima aumentada. É o Ré com sétima. Você coloca meio tom na sétima. Meio tom acima. Eu te explico melhor depois. Ok? Tá aqui na descrição. Dó sustenido. Ré, Muito bom. Ré, Vamos Fá, adentrando Lá aí. e Dó sustenido. Transmitindo aqui, tanto pelo Zoom, para a igreja, como para aqueles que nos acompanham também pelo Facebook. Tá certo? E aí, tudo na paz? Esperamos que sim, né? Que Deus esteja cuidando de todos vocês aí nesse tempo aí de quarentena. Vamos continuar os nossos encontros, falando da palavra do Senhor, que é o que nos dá esperança, nos dá confiança para a gente prosseguir nesse tempo. Ok? Muito bem. A gente vai começar cantando uma música que é importante para a mensagem de hoje, que fala sobre a vida de Cristo no sentido de nos dar vitória sobre o sofrimento e a decisão que a gente faz para seguir a Ele. A música é conhecida, quebrantado, eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Vamos cantar, deixa eu compartilhar a tela aqui, aí a gente vai cantar juntos, ok? Vamos lá. Seu sofrer mais
Muito bem, queridos. Essa música fala sobre esse amor do Senhor Jesus Cristo e ele respalda o que a gente vai meditar na palavra do Senhor. Vamos orar para que Deus nos dirija na meditação da palavra. Senhor, nós pedimos a direção do Senhor sobre esse tema, porque o Senhor é o autor da revelação, que o Espírito Santo foi quem inspirou os homens a escrever as sagradas palavras e que hoje Ele também nos ilumine para compreendê-la. Muito obrigado porque podemos ver a nossa vida para o Senhor, fomos atraídos por esse amor e nós te agradecemos por isso. Agora, Senhor, nos ajude a viver de acordo com o amor do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos. Temos então falado sobre a carta de Pedro, sobre a questão do sofrimento. É uma carta que ele escreveu com essa finalidade de nos ajudar a lidar com essa questão. Cristo nos sustenta no sofrimento. Nós falamos isso no último encontro nosso. Mas nessa sessão, nesse parágrafo que nós vamos ler, ele continua falando sobre este assunto, de que Cristo ele nos sustenta no sofrimento. Meus irmãos, o sofrimento, Cristo, na realidade, ele nos capacita a lidar com o sofrimento. E mais do que isso, ele nos dá a condição de vencer, superar o nosso maior problema, que é o pecado. Tá? Vamos fazer a leitura então do texto. Acompanha na sua Bíblia, 1 de Pedro, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 6. E aí a gente vai fazer as observações então na palavra do Senhor. Diz assim, capítulo 4, a partir do versículo 1. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, aos quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos, pois para este fim foi o evangelho pregado, também a mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam engasguei. Quem sabe faz ao vivo, né? Vai um tapinha nas costas aí. Vamos lá então. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Muito bem, queridos. Então, o que nós observamos aqui nesse texto é como lidar então com o maior problema que nós temos, que é o pecado, que causa muitos sofrimentos, muitas dificuldades para nós. Vejam só. Até aqui, Pedro, e é sempre bom a gente relembrar, ele fala da nossa grande salvação, operada por Deus, pelo Espírito Santo e por Cristo. E essa grandiosa salvação nos traz bênçãos, nos traz posição em Cristo, mas também nos traz responsabilidade. E diante dessas responsabilidades, nós temos que viver então uma vida exemplar, mesmo no mundo hostil, no mundo difícil que nós enfrentamos. E aí então na semana passada, na verdade no último encontro nosso, domingo, nós vimos que a reação do crente diante do sofrimento tem que ser uma reação de praticar o que é bom, mesmo quando ele sofra. Essa é uma reação. A outra reação é trocar o medo pela ousadia oportuna de testemunhar de Cristo. Agora, tudo isso é possível porque a motivação que o crente tem vem do sofrimento de Jesus. Tá? Cristo, ele sofreu
E a gente percebe isso nos versículos do capítulo anterior, 18 até 22, e esse sofrimento vem antes da sua glória. Então o que nós veremos agora é como esse sofrimento de Cristo nos capacita hoje, na nossa vida presente, a abandonar o pecado, que é a nossa maior luta, que é o nosso problema maior, que é o que a gente batalha todos os dias contra. Então veja só, ele começa o capítulo 4 falando que tendo Cristo sofrido na carne. Queridos, vamos pensar o seguinte, tá? Cristo sofreu para nos fazer vencer o pecado. Ok? Então ele começa dizendo que Cristo sofreu na carne. E a gente vai ver que o resultado do sofrimento de Cristo é para nos dar condições de vencer o pecado. Essa palavra sofrer, sofrido, sofrimento, o verbo na realidade, ele aparece 12 vezes nessa carta. Então é uma palavra muito usada por Pedro. E o sofrimento, como a gente observa na palavra de Deus, ela serve aqui, o sofrimento de Cristo, ela serve de base para que Pedro agora possa então pedir aos crentes para perseverar na vida cristã, para lutar de uma maneira intensa contra o pecado, contra aquela vida passada, contra aquela vida que eles tiveram anteriormente. Então esse é o desafio que ele começa dizendo. Aí ele fala o seguinte, que Cristo tendo sofrido então na carne, nós temos que fazer o seguinte, os crentes devem reagir da seguinte maneira: armai-vos, olha a palavra que ele usa aqui, também vós do mesmo pensamento. Já que Cristo sofreu, o que Pedro está dizendo, na carne, você também tem que pensar o seguinte, tomar uma resolução baseada então naquilo que Cristo fez. O que ele está fazendo aqui? Pedro está usando uma metáfora militar que é o seguinte: forneça armas para a sua mente, para que ela então tenha uma gloriosa vitória, uma grandiosa vitória contra o pecado. E as armas que você vai oferecer para sua mente pensar é o sofrimento de Cristo. Então, quando ele começa dizendo Cristo sofreu, pensa nisso, tá? E que essa vitória de Cristo dá condições e subsídios e armas para que você então possa vencer também o pecado no seu dia a dia. Agora é muito interessante perceber que até então Pedro estava falando que a gente poderia sofrer por fazer o bem. Mas agora ele fala que a gente vai muitas vezes passar pelo sofrimento e lutar para romper de maneira definitiva contra o pecado. Tá? Então veja só, meus irmãos. Ele fala então que Cristo ele dá para nós essa condição. E logo na sequência, ele fala então que Cristo ele sofreu na carne, né? Ele repete isso, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Agora vejam só, né? Cristo então ele sofreu na carne e isso fala então do sacrifício de Jesus. E logo na sequência ele fala que ele deixou o pecado. Essa palavra aqui significa que Cristo ele acabou com o pecado. Ele venceu o pecado completamente. Ou seja, ele resolveu de uma maneira definitiva esse problema que nos afetava de maneira drástica. Então é isso que o apóstolo Pedro quer que nós pensemos. Cristo venceu de maneira definitiva o pecado. Porque ele morreu, levando em seu corpo os nossos pecados, e nós vimos lá que ele ressuscitou e ele está à destra de Deus, exaltado, glorificado. Então, meus irmãos, a gente tem que pensar nisso. A nossa mente precisa se voltar para esta realidade sempre. Tá? E volta um pouquinho a leitura aí, capítulo 3, olha só o que ele falou no versículo 18, a gente leu isso no domingo, mas veja só o que ele repete, o que ele fala aqui. Vamos repetir essa palavra, 3,18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito.
Meus irmãos, a versão NVI fala assim que Cristo sofreu pelos pecados de uma vez por todas, o justo pelos injustos. Então veja como Cristo resolveu esse problema do pecado para nós. Agora, volta lá para o capítulo 4 e olha só o início do versículo 2, quando ele fala assim, para quê? Ou seja, tudo isso que Cristo passou, todo o sofrimento na carne que ele teve, meus queridos, tem uma finalidade. O sofrimento de Cristo é fazer com que o crente tenha vitória sobre o pecado, para que o crente tenha uma nova vida em Cristo. Então ele fala, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. É interessante que ele começa dizendo aqui, no tempo que vos resta na carne. Olha, eu não sei quanto tempo resta para você, né? Alguns restam mais, outros menos. E veja só, quando Pedro escreveu isso, algumas pessoas talvez teriam o seu tempo de vida encurtado pelas provações. Outros poderiam durar além das perseguições. Então a gente não sabe quanto tempo resta para ninguém. Não é verdade? O nosso tempo, ninguém sabe. Agora, o tempo que nós temos, se é um dia, se é uma semana, se é um mês, se é 10 anos, se é 50 anos, se é 100 anos, é uma dádiva. Deus está nos dando esse tempo. Contudo, é um tempo limitado. Uma hora ele acaba. Então a grande questão aqui, que a palavra de Deus está nos desafiando, é pensar o seguinte: como a sua vida será vivida até o fim? O que você fará da sua vida no tempo que te resta? Então era isso que Pedro queria que aquelas pessoas pensassem, é isso que a palavra de Deus quer que nós pensemos hoje. E veja a proposta de Deus. Deus tem uma proposta para você. Deus tem uma direção para a sua vida. Ele fala o seguinte: já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Meus irmãos, Deus não quer que você viva o resto da sua vida, o tempo que lhe falta, de acordo com as paixões dos homens. Não mais guiado pelos impulsos meramente humanos, pelos desejos humanos, seguindo o seu coração, como diz a filosofia do mundo, que é uma grande furada isso, tá? A palavra de Deus, o apóstolo Pedro já tinha falado, né, que a gente não pode viver, que a gente foi libertado do nosso tempo de ignorância. Ele falou também que a gente vivia, né, antigamente de maneira na nossa vida, né, as paixões carnais na realidade. Então tudo isso tem que ficar para trás. Ou seja, a gente já não deve mais viver de acordo com estes sentimentos, com esse enganoso coração, com essa vida que nós tínhamos antigamente. Agora perceba o contraste. No versículo 2, no finalzinho, ele fala mas, ou seja, não viva de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Perceba o contraste que há aqui entre o desejo humano e a decisão de viver pela vontade de Deus. Perceba que o Senhor está colocando diante dos seus discípulos, dos seus seguidores, uma proposta de uma vida apropriada àqueles que já seguiram e entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Então a vontade de Deus agora é que você viva de acordo com a vontade dele. E essa vontade, a gente leu anteriormente, era fazer o bem mesmo sofrendo. Mas aqui esta vontade é vencer de maneira grandiosa o pecado que nos assedia o tempo todo. Então, meus queridos, a vontade de Deus é que nós tenhamos vitória sobre o pecado. É rejeitar esses impulsos humanos. É superar, é abandonar coisas vergonhosas que nós já fizemos ao longo da nossa vida. É isso que Deus deseja. Esta é a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida, para todo crente. Então, meus irmãos, percebemos o seguinte nesses dois versículos. Cristo sofreu na carne, ele venceu o pecado. Tá? Ao vencer o pecado, ele concede a cada crente as condições para que o crente possa se livrar desta vida de pecado. Tá? Então nós temos esta condição dada pelo Senhor.
que possamos então viver esta vida já não mais de acordo com as paixões antigas, mas uma vida segundo a vontade de Deus. Pensa nisso. Arme a sua mente, como diz aqui o apóstolo, com esses pensamentos acerca de Jesus. Então, meus irmãos, é isso que a palavra de Deus quer nos dar, em primeiro lugar, para nós uma vitória sobre o pecado, dando-nos a condição de que nós possamos, então, em Cristo, vencer o pecado. Além disso, veja só, percebemos que o texto também nos mostra que vencer o pecado requer da nossa parte renúncia e pode trazer para nós um certo prejuízo. Tá? Afinal de contas, Pedro sempre fala isso, né? Que a gente faz a vontade de Deus e isso acaba sobrando alguma coisa contra a gente. E ele fala no versículo 3, olha só. Porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedeiras, bebedices e em detestáveis idolatrias. Meus irmãos, Deus requer de nós uma renúncia a esta vida, a esta conduta que nós tínhamos antes de ser crente. Tá? E veja só que ele começa dizendo de uma forma muito enfática, porque basta. Meu querido, você já viveu demais no pecado. Chega. Tá? O que você já viveu no pecado já foi o suficiente. Basta. Está na hora de acabar com isso na sua vida. Porque é muito interessante, né, que tem pessoas que vêm para Cristo e querem manter aquela vida de antigamente. Né? É um vício aqui, uma bebida ali, é uma baladinha lá, coisas da carne. E, gente, a palavra de Deus está falando, vamos romper com essa velha vida. O tempo decorrido, o tempo que já passou, em que executávamos a vontade dos gentios, já foi. Então agora nós somos povo de Deus, como ele mesmo aqui diz, e nós não somos mais gentios. Que Pedro faz a distinção, ele fala que o povo de Deus agora é o crente, e o que não é crente é o gentio. E ele está falando, querido irmão e irmã, deixe de viver a vida de acordo com o propósito dos gentios, de acordo com a vontade dos gentios, de acordo com os impulsos humanos, como ele falou ali no verso anterior. Mas vamos viver a vida agora de acordo com a vontade de Deus. E a gente está no meio dessa batalha, não é verdade, irmãos? Uma batalha espiritual muito grande, em que nós lutamos contra uma mentalidade, contra uma vontade humana que nos insiste em levar por caminhos errados. E não só isso, a gente luta contra a nossa própria vontade, contra a nossa própria carne, a gente luta contra o diabo, então é uma batalha intensa. E a palavra de Deus fala, basta, chega. E ele já dá condição para nós vivermos uma vida nova na presença do Senhor. Então deixa eu dizer para você, meu irmão, minha irmã, eu não sei quanto tempo você andou lá na vontade dos gentios. Tem gente que andou bastante tempo, tá? Mas o chamado de Deus aqui nessa palavra é o seguinte, basta. Vamos romper com esta velha vida. Vamos começar uma vida nova na presença do Senhor. Cristo sofreu por isso, tá? Antigamente, como ele fala aqui, ele faz uma descrição, e eu não vou entrar em todos os pormenores, mas só para a gente ter uma visão geral, ele fala que a conduta habitual das pessoas, né, daqueles que foram resgatados por Cristo, era uma vida de imoralidade, de libertinagem e de idolatria. Imoralidade, ele fala aqui sobre desejos, sobre aquela conduta de luxúria, indecente. Quantos de vocês, ao lembrar do seu passado, lembram disso? Ele fala aqui de libertinagem, quando ele cita aqui as orgias que tinham, as bebedeiras, as festas, as folias que aconteciam naquela época. E quando ele fala dessas festas, meus irmãos, haviam festas naquelas aldeias, naquelas cidades pequenas, por motivo da colheita das uvas, por exemplo. E aí as pessoas faziam então muita bebida e todo mundo ficava bêbado. E ali as pessoas se entregavam então à vida imoral, aquelas festas eram imorais, em que as pessoas que participavam ali não tinham compromisso umas com as outras, em que havia muita traição, muito adultério, eram os chamados bacanais, muito parecido com o carnaval de hoje. Então tudo regado a muita bebida, né? E infelizmente tem crente que até hoje acha que sem bebida você não consegue ter alegria.
Olha só que absurdo isso, meus irmãos. E a gente precisa livrar a nossa vida disso. Essa vida já ficou para trás. E depois ele fala acerca da idolatria, como ele fala aqui, detestáveis idolatrias, que eram práticas religiosas que estavam relacionadas a essas festas, a essas bebedeiras, a essa imoralidade. Então ele está dizendo, meus irmãos, vocês participavam disso, agora chega, acabou. Vamos começar uma vida nova? E esse é o desafio, meus irmãos, que a palavra para nós. Chega, já deu. Renuncie a esta velha vida. Não lembre mais do seu passado com alegria. Esse tempo acabou, passou. Se você já viveu dessa forma, sem o conselho de Deus, chega. Agora, se você nunca viveu, nem queira viver, porque Deus está dizendo, não vá por esse caminho. Essa é a proposta do Senhor. Tá? Agora, é muito interessante, meus irmãos, que, veja só, né? Lutar contra o pecado, então, ela requer a renúncia, só que a renúncia, ela gera rejeição. Veja só o versículo 4, ele fala, por isso, difamando-vos, estranho que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Sabe o que estava acontecendo? Aqueles irmãos, antes de ser crentes, eles participavam daquelas festas. Quando eles se converteram, eles deixaram aquela vida. Então os incrédulos, eles sentiram falta. Houve essa ruptura. E agora eles começaram a acusar essas pessoas. Então, meus irmãos, percebam o seguinte, tá? Quando você decidir andar com Cristo, isso pode gerar, sim, sofrimento. Como aconteceu aqui. Eles estavam difamando os crentes. E é interessante que o texto fala, né, acerca de que eles estranhavam que os crentes já não estavam mais participando com eles. Eles ficaram surpresos. Eles falaram, como é que é assim? Como é que vocês mudaram de vida assim? Vocês participavam com a gente, agora vocês não participam mais? O que aconteceu? Então causou uma estranheza para eles. Agora veja só, né? Eles não entravam mais de cabeça, como ele coloca aqui no versículo, né? Ao mesmo excesso de devassidão, não entravam, não mergulhavam nessa imoralidade mais com eles. Talvez se Pedro dissesse para nós hoje esse versículo, na linguagem de hoje, né? 20:20, Pedro estaria dizendo assim, eles se espantam porque vocês já não afundam mais o pé na jaca com eles. Seria isso que ele diria, tá? Por quê? Porque antigamente você afundava o pé na jaca. Só que agora você não afunda mais o pé na jaca, porque a sua vida mudou. Então isso causa estranheza. Só que eles não ficavam só na defensiva, eles começavam a acusar. Então veja só, meus irmãos, o texto fala difamando-vos. Essa palavra difamando-vos é uma blasfêmia. É um ataque forte. Não era um insulto qualquer. Eles atacavam mesmo essas pessoas, tá? Por causa da mudança de vida que eles tiveram. Então a gente nota que ao usar essa palavra, blasfêmia, isso mostra que a surpresa que eles tinham com a mudança na vida do crente não era uma surpresa agradável nem neutra. Mas para eles era uma ofensa. Eles ficavam escandalizados com a mudança de vida do crente. Tá? E infelizmente parece que hoje em dia as pessoas se convertem, mas não escandalizam mais o mundo. Porque elas continuam igual ao mundo. E naquele tempo havia uma ruptura tão grande que as pessoas ficavam escandalizadas com a mudança de vida do crente. Queridos, a vida cristã, vivida em santidade, sabe por que ela causa essa reação no pagão, no gentio, no incrédulo? Porque ela condena as práticas dele. Porque ela mostra, quando você vive uma vida correta, ela mostra que eles estão errados. Eu não sei se já aconteceu com você, de alguém te atacar por causa da sua nova vida em Cristo. Mas muitos crentes sofrem isso, tá? Quando você tem uma vida nova, você começa a andar na vontade do Senhor, fazer a vontade de Deus, as pessoas começam a te acusar. Lá vem o santinho, o puritano, o certinho, tá? Só que eles não falam isso com um coração bom, com uma boa intenção. Eles falam isso para atacar. Ok?
Então o crente, ele renuncia àquela vida anteriormente, só que isso causa rejeição. Eu não sei se você sentiu isso quando você começou a caminhar com Cristo, muitas pessoas te abandonaram, velhos amigos deixaram você, faz parte. Pedro está dizendo que isso acontece realmente, tá? Mas siga firme, ok? Porque Cristo, ele venceu para que te dê vitória sobre o pecado. A sua vitória sobre o pecado requer renúncia, pode sim trazer algum prejuízo para a sua vida. Mas essa vitória sobre o pecado, a gente vê nos finais aqui, nos versículos finais, que vai ser evidente lá no juízo final. Olha só o que ele diz então no versículo 5 e 6. Os quais, esse pessoal aí, hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Sabe? Essas pessoas hão de prestar. E aí ele fala, né? Pois para este fim foi o evangelho pregado, também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. Meus irmãos, o crente, tá? Você que anda com Cristo, você pode sim um dia ser chamado a prestar contas num tribunal humano. Agora, os inimigos do crente, eles um dia serão chamados para prestar contas diante do tribunal de Deus. E a palavra diz que vivos e mortos, todos serão julgados. Perceba a universalidade desta palavra e deste tempo. Deus, ele é juiz, ele é Senhor. Não apenas do presente, mas do passado. Ou seja, quando ele fala aqui que vai julgar vivos e mortos, significa que cada pessoa vai passar pelo crivo do juízo de Deus. Não importa se essa pessoa já viveu antes, vai ver depois, não importa, ela vai passar por esse crivo. Ou seja, esse julgamento de Deus vai alcançar todas as pessoas. Agora, os crentes em Cristo Jesus, eles têm uma outra realidade. Eles são salvos por Cristo, eles são libertos dessa condenação. Como diz o apóstolo Paulo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então a gente não teme mais isso, tá? Agora tem uma frase interessante aqui, quando ele fala no versículo 6, né, que o evangelho foi pregado também a mortos. E alguns podem ter uma dificuldade sobre essa questão aqui. Meus irmãos, tirando as várias questões das interpretações aqui, se nós levarmos em consideração o contexto, que Pedro está encorajando aqueles irmãos a ficar firmes, nós podemos pensar que Pedro está falando acerca dos cristãos que foram martirizados por causa da sua fé. Tá? Eles ouviram da palavra, eles creem em Jesus Cristo e eles foram mortos. Eles foram, inclusive, se a gente pegar aqui a ideia do contexto, eles foram julgados pelos homens, por tribunais humanos. Mas o fato é que mesmo sendo julgado na carne, como diz o versículo, segundo os homens, eles vão viver, eles estão vivendo no Espírito segundo Deus. Ou seja, o que Pedro está dizendo, que nós não podemos ficar tristes com aqueles que sofrem e que até morrem por causa da perseguição humana. Porque existe um juiz, ele vai julgar, e no tempo certo tudo ficará muito bem esclarecido. Então, meus irmãos, os inimigos do crente que pensam que podem persegui-lo até a morte, que podem julgar o crente e derrotá-lo, não, eles não podem fazer isso, tá? Na realidade, quem vai passar por um juízo, por um julgamento, serão os ímpios. Todo mundo vai passar por um julgamento diante do Senhor. Então, o que eles não sabiam, que aos olhos de Deus, esses crentes que tinham morrido, eles viviam no Espírito, continuavam a viver no Espírito, na presença do Senhor. O que Pedro está dizendo aqui é que a morte não tem a palavra final. Quando alguém morre, não é o fim. Muitas pessoas hoje em dia acham isso, né? Que morreu, acabou. Não, não acabou. Morreu, vem depois disso o juízo, como diz o autor aos Hebreus. Agora, nós, crentes, já temos a certeza da eternidade, da nossa vida eterna com Deus, que estamos livres da condenação. Então a gente enfrenta o futuro com esperança, com expectativa, com grandeza, diferente daqueles que um dia serão julgados por causa então dos seus pecados. Então perceba, queridos, que a vitória sobre o pecado faz a gente olhar para frente com muita tranquilidade, com muita esperança, com muita expectativa,
porque esse justo juiz um dia virá. Para as pessoas isso vai ser um problema, para nós isso vai ser uma bênção, vai ser um alívio. É isso que Pedro está mostrando, queridos. Cristo nos sustenta em nosso sofrimento. O sacrifício dele nos concede vitória sobre o pecado. Vencer o pecado requer renúncia, mas às vezes traz para nós problemas. Mas por favor, meu irmão, minha irmã, prefira, como os crentes daquela época, sofrer por Cristo do que a continuar na vida de pecado. Rompa com aquela vida de pecado que você tinha antigamente. Chega, acabou, passou, já chega. Os crentes, meus irmãos, estão prontos para morrer e não para pecar. A morte não é o fim. Na realidade, o crente é o início da eternidade esperada, da sua herança aguardada. Cristãos morreram julgados por homens, mas eles ressuscitarão em glória com Cristo. Então, meus irmãos, é essa a expectativa que nós temos. Então, diante do sofrimento, vença o pecado, mesmo que para obedecer a Deus você tenha que sofrer. Cristo nos sustenta no sofrimento. Guarda isso sempre em seu coração. Mantenha essa palavra no seu dia a dia, em nome de Jesus. Amém, querido? Que Deus abençoe, tá bom? Vamos dar uma pausa aqui e já retomamos.